Tentando então retomar, para quem vai assistir depois, hoje a gente vai conversar sobre o chakra laríngeo e entender um pouco essa questão da nossa comunicação, né? Da nossa capacidade de se comunicar. O chakra laríngeo, ele é um chakra que vai no corpo, ele está posicionado então no pescoço, né? Nessa região aqui assim. E o vórtice dele então é um pouco mais abaixo aqui assim, tá? Bem na linha dos ombros aqui, mais para trás. E ele vai então, como eu falei, né? Ele está diretamente ligado com a nossa capacidade de comunicação, né? Da gente conseguir expressar o que a gente sente ou de repente não expressar, tá? Então, como eu sempre venho falando, né? Tanto o excesso quanto a falta são situações realmente que agravam a nossa situação, né? Existem pessoas que têm uma facilidade de se comunicar, que falam e às vezes falam além do necessário. E algumas outras pessoas, então, têm uma dificuldade tremenda de se comunicar, que aí, então, daria a percepção, então, de que o chakra está mais inibido, né? Mais bloqueado, tá? Hipoativo, que era o que eu queria dizer. Ele também vai estar, de alguma forma, relacionado com a criatividade, né? Que também mostra muito a questão da nossa comunicação, né? Se a gente não consegue ser criativo para expressar o que a gente sente, então isso também barra na questão da comunicação, né? E como eu sempre venho falando para vocês, existem formas da gente conseguir equilibrar esse chakra, mesmo não sendo reikiano ou reikiana. E essas outras formas, então, é conseguindo, principalmente nesse caso, equilibrar, conseguir buscar o equilíbrio entre aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não precisa estar falando para todo mundo, né? Essa questão da midiática, né? Muitas pessoas hoje trabalham no Instagram, mas a questão da gente estar o tempo todo divulgando até a questão das nossas vidas, de tudo que a gente vive dia a dia, sabe? Tipo, vou twittar que vou no banheiro, não tem tanta necessidade de algumas coisas, né? A gente pode também ainda ter uma vida privada, apesar de estar tudo conectado, tudo online o tempo inteiro. E isso também ajuda a gente a trazer uma modulação para essas coisas, né? Para nossa capacidade de viver de forma privada e de viver de forma pública, tá? Quando esse chakra, então, ele está inibido, a gente tem mais dificuldades, então, né, como eu falei, de comunicação, afonia, gagueira, tá? As pessoas gagas, que tem uma dificuldade tremenda de conseguir falar uma frase, coitada da pessoa, imagina que dificuldade que deve ser. Né? A gente consegue às vezes se expressar e falar um pouco mais, às vezes já é difícil botar pra fora, imagina quem não consegue, né? Me dá pena, de verdade, eu tenho pena dessas pessoas. E pode ser que um trabalho holístico venha ajudar a destravar, venha a trazer o entendimento do porquê que essas coisas acontecem. Ainda hoje conversava com uma amiga sobre terapia de regressão, é uma boa também para esse tipo de situação, né? Para a gente conseguir catar mais a fundo qual é o problema, o que tem, para tentar ajudar e auxiliar. A rouquidão, né? Muitas pessoas às vezes também ficam roucas, e isso também pode ser uma situação de chakra inibido, tá? Ainda mais se isso não é uma questão, não é uma situação normal na vida dela, né? Ela não tem uma voz rouca o tempo inteiro. Então pode ser uma disfunção do chakra também, tá? Em contraponto, a gente também pode encontrar uma pessoa com problema de oratória ou oratória excessiva, como eu estava comentando, né? Tem pessoas muito prolixas que falam e não ficam quietas um minuto. Em compensação, tem pessoas que literalmente não falam nada, absolutamente nada, não contam nada para ninguém. E isso também é preocupante, tá? Existem muitas situações em que muitas pessoas sofrem agressões. E aí era um caso das pessoas precisar se comunicar, né? Não só agressões físicas, falo de todo tipo de agressão. As pessoas precisam conseguir se comunicar, precisam conseguir explicar o que está acontecendo, precisam conseguir pedir ajuda que seja. Mas elas precisam se comunicar e botar para fora. Tá? Às vezes não é nem situação de agressão, às vezes simplesmente está numa tristeza, está entrando num quadro depressivo, né? Tem muitas coisas que fazem a gente entrar em situações depressivas, em situações de tristeza,
E a gente não falar e não colocar para fora acaba sendo também um problema de uma certa forma, tá? Tudo aquilo que a gente guarda, tudo aquilo que a gente alimenta, às vezes nos geram doenças, né? A gente fala muito da somatização das situações. A gente vai somatizando e isso vai gerando problemas, tá? Quando a gente, então, consegue falar, não quer dizer que o problema está extinto quando a gente fala sobre ele, mas a probabilidade de amenizar, né, de aliviar o coração, deixar mais leve, a gente poder... Pronto, falei, né? Ajuda, às vezes, até a gente ouvindo sobre o problema, né, a gente falando, um espelho com uma planta, qualquer coisa, às vezes a gente consegue ter clareza da situação de verdade e conseguir até sozinho, às vezes, conseguir resolver, tá? Mas o importante é sim dar literalmente vazão à sua voz, ainda mais se tu não tem o hábito de fazer isso. As pessoas que têm esse chakra mais bloqueado, elas têm uma sensação de desaprovação muito grande. Elas acreditam que as pessoas não aprovam elas, né? Mas também tem a questão delas também não se comunicarem direito, não conseguirem fazer essa comunicação fluir, para que de repente as pessoas possam vir a entendê-las, para que exista alguma aprovação, um não, né? Mas nesse ponto a gente precisa também lembrar de uma coisa: a gente não tá aqui literalmente para agradar todo mundo, né? A gente não veio aqui para isso. A gente veio para passar pelo nosso processo evolutivo, para a gente conseguir amadurecer o nosso espírito, crescer e evoluir. Foi para isso que a gente veio, entendeu? Então a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Algumas pessoas realmente vão se afeiçoar, vão por afinidade chegar até a gente, mas nem todas. Não é verdade? A gente não consegue de verdade agradar todo mundo, então não adianta, né? Medo do fracasso social. Isso já existia antes, né, com os grupinhos dentro dos trabalhos, e existe hoje, então, justamente com a questão da mídia, né, da internet. Isso traz esse medo muito mais à tona de uma forma muito maior do que se tinha antigamente. Antes a gente se preocupava com um grupo de 10 pessoas, de não estar sendo aceito num grupo de 10 pessoas. Hoje a gente se preocupa porque perdeu seguidores, algumas pessoas, né? Porque alguém deixou, as pessoas não curtiram a tua postagem, não curtiram o teu conteúdo, e realmente a gente não tá aqui de verdade para agradar todo mundo. Nem sempre a gente vai dizer aquilo que todo mundo quer ouvir, né? E a gente tem que estar tranquilo com relação a isso. Se isso para ti, né, é verdade, se para ti tu tá correto, tu sente dentro do teu coração que essa é a tua verdade e tu quer expressar e botar para fora, faz. Mas não vai esperando agradar as pessoas. Faz porque teu coração sente que aquilo é verdade, que aquilo é necessário, que de repente isso pode ajudar alguém de verdade. Assim como eu estou fazendo, né? Sei que muitas pessoas às vezes não entendem, não confiam, não acreditam nos trabalhos holísticos e nas terapias vibracionais, mas elas estão aí para nos mostrar, elas por si só acabam mostrando pra gente que elas têm uma efetividade sim. Né? Assim como o grupo controle, o grupo placebo. Se o grupo placebo funciona, por que a terapia vibracional não vai funcionar? Se elas se baseiam, se a base delas é basicamente a mesma, né? Crer que a gente pode ser melhor, crer que a gente vai melhorar com isso ou aquilo e de fato acabarmos melhorando, né? Então a gente precisa ter esse pequeno discernimento, que a gente não veio para agradar todo mundo, e se a gente agradar pelo menos uma pessoa, a gente já está conseguindo alguma coisa, a gente já está conseguindo ajudar alguém. As pessoas não vieram aqui para nos bajular o tempo inteiro, o objetivo não é esse, o objetivo é evoluir, é estudar, é se ligar à espiritualidade, é entender que Deus ama realmente a gente, que a gente não está aqui de passagem só apenas, é que isso aqui não é, né? Tem a música do Trem Bala, né? Que fala que a vida é um trem, né? Realmente a vida é um trem, mas a gente não tá de passagem, não sentado na janela esperando o mundo acontecer. A gente é o mundo que tem que acontecer, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir botar a nossa voz a funcionar, se a gente conseguir botar a nossa criatividade a fluir. Independente do trabalho que seja, pode ser um trabalho manual, pode ser um trabalho vocal, né? Apresentações, falar em público. Existem inúmeras maneiras da gente ajudar as pessoas. Não é só
né? Sentando e esperando as coisas acontecerem. Isso, na verdade, nem ajuda, né? É que nem eu brinquei com vocês quarta-feira, vamos deixar de ser quarta-feira e vamos tomar um partido. Vamos tomar um partido que eu digo na situação de poder ajudar alguém, né? Vamos sair do marasmo, vamos sair da mesmice e vamos fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, passei 2 dias fora, né? Sexta e ontem eu não tava muito bem para vir. Mas ontem realmente um vídeo me levantou e me disse, não, vamos lá, precisa ir. E tô eu aqui, né? Não tô 100% ainda. Mas eu sei que aquilo que eu vou dizer para vocês, porque já faz parte do meu conhecimento, pode ajudar vocês, mesmo que hoje eu não esteja 100%. E quem sabe, de repente, até o final da 3ª hora, porque hoje eu vou tocar às 3, não sei como, mas eu vou dar um jeito, eu já não esteja melhor, né? Porque isso aqui me gratifica, saber que eu posso estar ajudando vocês de alguma forma me gratifica. E isso faz parte, então, mesmo eu hoje não estando aqui com o meu corpo 100%, né? Meu chakra ainda está aqui. Minha glândula já foi, mas meu chakra ainda está aqui. E ele ainda trabalha, ele ainda funciona. Hoje eu acredito que ele está muito mais equilibrado do que ele já teve vamos botar em 1 ano atrás, né? Que há 1 ano atrás eu ainda estava com o câncer aqui. Hoje já, né, a partir do dia 17 de março vai fazer 1 ano, que ele já não está mais. E de lá para cá eu tenho feito todo esse movimento de começar a fazer a minha voz aparecer. Né, de trazer esse conteúdo para vocês, eu realmente montei um curso de verdade, né, que traz todos esses meus 22 anos de conhecimento dentro da espiritualidade, dentro dos trabalhos energéticos e dentro da massoterapia, dentro do meu conhecimento como biomédica, porque eu passei 6 anos na faculdade, para quem não sabe, estudei biomedicina. Essa questão fica fácil para eu poder falar para vocês sobre as glândulas, sobre isso e aquilo, e não sei o que, sobre o corpo físico em si, porque eu fiz esses 6 anos de faculdade. Então, quando eu leio sobre isso, para mim é fácil conseguir relacionar e correlacionar tudo isso. E hoje eu consigo ver o corpo como uma única coisa, né? Parte espiritual, energética e física é um complemento só. E eu já procurei diversos cursos para poder fazer que falasse disso de uma forma mais globalizada, que falasse disso de uma forma coesa, e eu não estou encontrando. E aí então pensei, né, se eu estou buscando, por que mais pessoas podem não estar buscando, né? E aí qual foi o estalo, né? O estalo foi, quem sabe então eu pego e faço alguma coisa do tipo. E aí foi que eu fiz. Eu não sou dona de verdade nenhuma, eu só trago para vocês aquilo que eu já estudei, aquilo que eu conheço, né? E aí então montei o curso, né? O curso da Merak, que é um curso de massagem, e vai falar também sobre as questões das terapias holísticas, fala sobre a anatomia física, sobre a anatomia energética, sobre tudo isso que a gente está conversando, né? E aqui, então, esse é o objetivo. Se eu conseguir, com tudo isso que eu estou fazendo, ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. Já vai me deixar muito feliz. E é por isso que eu voltei. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sinto que eu posso ajudar vocês de alguma forma. O que mais a gente vai encontrar, né? Acabei voando aqui. Então, esse chakra, ele é um chakra... Até mudou a minha página aqui. Peraí, deixa eu voltar. Esse chakra, então, o chakra laríngeo, ele vai justamente a essa questão, né, da comunicação, essa questão da voz, essa questão de se manifestar, tá? E às vezes a gente tem essa coisa de não ser aceito pelo todo, justamente porque a gente não tem confiança naquilo que a gente vai falar, né? Mas se a gente conseguir entender que a gente não tem, na verdade, nem sempre, a gente realmente não tem... A gente não é dono de verdade nenhuma, né? O único ser que é dono da verdade é Deus, e ele tá aqui de alguma forma, tá, né? Realmente ele tá, mas ele não tá de uma forma tão presente o quanto a gente gostaria de tatear e tocar e puxar ele pelo braço, vem cá, me conta a verdade agora, né? A gente tem que sentir essa verdade dentro da gente. E isso realmente só buscando a questão espiritual para a gente poder conseguir chegar nesse consenso daquilo que pode ser um pouco mais verídico e um pouco menos verídico, né? Aquilo que a gente sente como potencial na gente
e isso tudo é Deus quem vai trazer pra gente. E a gente precisa, às vezes, poder confiar nisso, né? Poder confiar na presença dele, na existência, na ação, no trabalho dele. Assim como a gente gostaria que as pessoas confiassem no nosso trabalho de alguma forma, né? Então, com relação a doenças físicas, né? Câncer, então, nem preciso falar, né? Porque, de alguma certa forma, ela envolve todas as questões de todos os chakras. A gente pode ter inúmeros tipos de câncer, independente de local de corpo, mas elas vão estar todas relacionadas com somatização de energia de baixa vibração e também somatização de tudo aquilo que a gente permite a nossa volta, né? E sim, com relação à baixa energia, isso é sem dúvida, tá? Além da desaprovação, medo do fracasso, o que mais a gente tem aqui? São pessoas que, então, potencialmente acabam trazendo atitudes agressivas. Por quê? Esse chakra, como ele vai estar ligado diretamente com a tireoide, quando a tireoide está desregulada, uma das questões que ela apresenta é uma agressividade extrema, tá? As pessoas têm acessos de raiva e isso é muito difícil de segurar, tá? Então, às vezes, as pessoas explodem do nada e ninguém entende por quê. Pode ser muito por causa disso, tá? A tireoide, ela é uma glândula que ela é regulada, agora não me lembro se pela hipotálamo, eu acho. Hipófise ou hipófise, se eu não me engano é hipófise, tá? E ela é regulada pela hipófise através do TSH, e o TSH, então, chegando na tireoide, vai chegar para ela e dizer, vamos trabalhar. Só que se essa descompensação de TSH tá muito alta ou muito baixa, ela vai estar aumentando ou diminuindo a produção de um dos dois hormônios que ela libera, que é o T3 ou o T4, tá? E essa descompensação hormonal gera inúmeras desordens no corpo, tá? É sistêmico, ao ponto da pessoa não conseguir dormir direito, ao ponto da pessoa não conseguir se relacionar com as pessoas justamente por essa questão do excesso de raiva ou porque ela tá pacifista demais, tá? Isso atrapalha. As pessoas ou têm insônia ou elas têm muito sono, mas são sempre coisas assim ao extremo, tá? O hipertireoidismo, que é a descompensação do T4, ela vai provocar também uma perda de peso relativamente rápida, assustadoramente rápida, tá? Digo até por experiência própria. O hipotireoidismo, já que é a descompensação no T3, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai fazer com que a pessoa engorde de uma forma surreal. A pessoa engorda pra caramba. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem que estar sempre fazendo exames e fazendo avaliação, porque mesmo a gente cuidando do nosso lado holístico, do nosso corpo holístico, né? Do nosso corpo mais energético, no caso, a gente não consegue ter uma bola de cristal e olhar para o nosso corpo e dizer, e aí, tá tudo jóia aí dentro, né? A gente não consegue fazer isso. Então, a gente precisa dos exames, a gente precisa dos médicos e a gente precisa dos biomédicos que sabem fazer a leitura desses laudos para dizer pra gente se estamos bem ou não, certo? Confiar nos exames, confiar na situação e aí sim a gente parte, então, para fazer esse acompanhamento energético também, tá? Não esquecendo sempre que trabalho vibracional pode vir muito, sim, antes dessas desordens acontecerem, tá? Imagina aí se vocês tivessem lá seus 18 anos e tivessem começado a estudar isso tudo, será que de repente hoje teu corpo não estaria melhor? Fica a dúvida, né? Então, penso muito nisso, sabe? Se de repente lá com meus 18, meus 15, quando eu comecei a estudar isso tudo, eu tivesse batido o pé, fincado o pé de tudo, não, eu vou fazer o reiki. E aí tivesse entrado pro reiki, quem sabe? Quem sabe eu já não estaria com o meu corpo de repente completo, sem nenhuma doença nele, né? Eu tenho hérnia de disco, eu já tirei a vesícula, minhas varizes são gigantes, entende? Agora eu tirei a tireoide por conta de um câncer. Então, são coisas que meu corpo já vem mostrando alguma deficiência em algumas situações, né? E quem sabe de repente eu já não teria abreviado algumas situações, né, de uma forma preventiva. Existe sim essa possibilidade, tá? Nunca é tarde pra gente começar a fazer uma terapia vibracional, tá? Agora é sempre o momento certo. Nunca esqueça disso, tá bom? E como é que a gente consegue, então, trazer
algum equilíbrio, né, para esse chakra, na verdade, sem ter, né, a utilização da energia do Reiki, por exemplo, ou então sem ter um contato mais próximo com algum terapeuta vibracional, porque ainda mais nessa função de pandemia tá complicado, né? Se o terapeuta não sabe, ou se de repente a técnica não consegue abordar um atendimento à distância, às vezes fica difícil, né? E eu sou uma defensora muito grande, a minha bandeira é sempre aprendam o Reiki, né? Entrem pelo menos para o nível 1, porque assim vocês não dependem de ninguém para auxiliar vocês, e isso é libertador. É libertador. Não é que eu tô querendo aqui acabar com os meus colegas terapeutas Reiki, não é isso. Eu formo terapeutas Reiki, eu sou uma terapeuta Reiki, mas eu acho que a partir do momento que tu tem autonomia para conseguir fazer uma autoaplicação e fazer uma autoaplicação diária em ti, isso é muito mais eficaz em ti do que tu ficar dependendo de 3, 4 sessões por semana do terapeuta, tá? Eu acho que é muito mais válido, pelo menos o nível 1 para todo mundo. Mas não chegando nessa situação, como é que a gente pode fazer? A gente lembra dos nossos cristais? Nós temos alguns que podem nos auxiliar. Essa aqui, ó, não sei se dá pra ver que ela é azulzinha. Vamos ver se diminuindo a luz aqui, ó. Lápis lazuli, tá? A lápis eu já programei uma postagem para ela, em seguidinha deve estar entrando. E ela é uma pedra que ela vai, justamente pela sua tonalidade azul, ela então casa e combina com o chakra laríngeo, certo? Temos outra aqui muito interessante, eu sou fãzéssima dessa aqui. Cianita azul, mais conhecida como espada de Miguel. Sou suspeita para falar, mas eu curto muito esse cara. O Arcanjo Miguel, quando eu oro por ele me ajuda sempre, 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 nunca me desampara. E é power. E aí, quando eu fui comprar as minhas pedras, eu vi essa aqui e perguntei pro carinha lá que me vende. E ele falou, não, essa aqui é a espada de Miguel. Eu disse, pode me ver uma, por favor? Aí eu trouxe pra casa. Essa aqui é a cianita azul, tá? Eu vou fazer a postagem da... A mosca tá afim de aparecer na live hoje. Eu fiz a postagem da lápis, porque eu acho que a lápis é uma pedra que a gente pouco conversa, pouco se fala, né? Eu não vejo muitas postagens sobre a lápis lazuli. Mas se vocês quiserem a cianita, eu trago também conteúdo dela. Me deixem na DM ou me deixem aqui nos comentários da live depois. E daí eu trago pra vocês, se vocês tiverem esse interesse da lápis, da cianita, tá bom? Ela também ajuda a gente a concentrar, né? A lápis lazuli ajuda a gente na concentração, justamente porque a gente precisa estar focado para ter criatividade, a gente precisa estar focado para conseguir manifestar a nossa voz, né? E às vezes sem foco a gente não consegue, então ela também auxilia na questão da concentração. Lembrei agora de um outro ponto interessante, mas antes deixa eu terminar aqui a questão da gente conseguir fazer o equilíbrio sem a vibracional, né? Sem ter o contato com o terapeuta. O elemento, então, dele é o éter, a cor azul turquesa, tá? Vocês podem usar o azul turquesa também para fazer o equilíbrio desse chakra, aí já visando a cromoterapia, tá? O campo áurico dele é etérico padrão, então ele é um pouco mais sutil do que os demais que a gente já veio conversando até então. E o mantra dele é H-A-M. E aí a gente fica... Não é tem o mantra, o Ram, lembra? A gente não fala Ram, a gente fala Ram, aquele lá, tá? Do outro chakra, que agora eu realmente não vou... Me perdoem, eu não lembro qual é. Mas este aqui é H-A-M e a gente fala Ram, tá? A gente não fala porque é H no início, é Ram, Ram. E a gente fica nesse vibracional, tá? Com um pouco mais de lentidão, com um pouco mais de sossego na voz e vai ficar tudo certinho. Vocês sentem eles vibrando, é bem interessante quando a gente consegue sentir, é bem legal. A nota musical dele, então, é o Sol, tá? E como eu falei pra vocês, a localização é na garganta, com o vórtice voltado pra frente e pra trás, né? Posição anterior e posição posterior.
Lembra que eu comentei com vocês que o chakra cardíaco ele faz a modulação da energia mais densa que vem do básico umbilical e do plexo, modula essa energia e faz com que ela suba, né, nos últimos três chakras, laríngeo, frontal e coronário. Então, aqui a gente também passa por esse processo, só que aí o processo inverso, né? Ele dá uma modulada, mais uma densificada, então, nessa energia mais sutil que a gente recebe e também que passa pelo laríngeo e vai precisar, sim, chegar até os demais chakras para que a gente haja, então, uma terapia e um tratamento completo, tá? É também importante a gente receber energia terrena? Sim, a gente já conversou um pouco aqui sobre a energia que a gente recebe pelo básico, que é uma energia de terra, uma energia física. Como o nosso corpo é físico e ainda é um corpo denso, então a gente precisa sim, né, alimentar o corpo com essa energia, mas a gente também precisa alimentar o corpo com energia sutil, vital e divina, tá? No corpo também me lembrei de umas outras coisas aqui para falar para vocês. Ele vai estar responsável justamente por essa face, como aqui é tudo uma coisa só, né? Isso aqui a gente pega bastante, tá? Nesse chakra aqui. Esôfago, cordas vocais, sempre que a gente tem então problemas nessas zonas, a gente consegue dar uma equilibrada então aí, né, com o chakra e pode ser que a gente consiga ajudar, tá? E o sistema linfático? Por que o sistema linfático? O sistema linfático, ele é um sistema que ele só tem a via de retorno, tá? Ele não é um sistema que tem o bombeamento assim como o coração. Então, como é que ele vai fazer? Ele vem lá dos pés até a cabeça e aí é um processo muito complexo que no curso eu explico exatamente como funciona. Mas aqui em cima a gente tem as últimas ramificações aonde ele chega no duto torácico e aí faz então o último processo para ser eliminado e excretado esse líquido excedente, tá? Então, justamente por estar localizado mais próximo a essa região, a última porção de chegada dessa via linfática, o sistema linfático também é regido por essa zona. Outra coisa que também influencia essa zona ser regida, né, o sistema linfático ser regido pelo chakra laríngeo, é que a nossa primeira porta de entrada, tá, de qualquer coisa, gente, vírus, bactéria, às vezes até as parasitas, tá, que tem alguns parasitas que a gente faz retroinfecção, mas a nossa porta de entrada para as infecções é a orofaringe, né? Naso, boca, ouvidos, né? Esses buraquinhos aqui que são regidos justamente por esse chakra laríngeo, eles vão encontrar as nossas primeiras glândulas, né? Que são as tonsilas aqui e a gente tem glândulas nas amígdalas, um pouco mais aqui embaixo, a gente também tem um monte de aqui na volta, a nossa maior porção de gânglios linfáticos que vão estar aí trabalhando no nosso sistema imunitário, tá? Então, justamente essa é a questão desse chakra precisar com muita força estar equilibrado, ele precisa muito estar equilibrado, porque o bom funcionamento desse chakra vai ajudar muito no bom funcionamento da nossa imunidade, tá? Vai nos ajudar muito, de verdade, muito mesmo, porque justamente como a nossa porta de entrada aqui, tudo para aqui, entendeu? E ele não estando tão equilibrado assim, gente, nossa, a gente vive no hospital, vive na emergência, vive com otite, vive com infecção dental, vive com uma boca bafinho, né? Sabe, bafinho, desagradável, sabe? Então tudo isso acomete, tudo isso é comprometido, tá? E, enfim, acho que basicamente era isso aí. Outra coisa interessante que agora, lendo ali, peraí, coçou o pé, me lembrei, que a gente tem junto, né, a paratireoide, tá? Que também tá nessa região aqui, ela é próxima à tireoide. E ela faz uma regulação muito grande do cálcio no nosso corpo, tá? Isso é fundamental para a gente conseguir controlar batimentos cardíacos, para a gente conseguir controlar o nosso sistema esquelético, tá? Então, para regulação também da musculatura, nossa, entendeu o que eu tô querendo dizer? Esse chakra regula 1 turbilhão de coisas no nosso corpo, tá? Justamente por ele estar ligado a essas glândulas a essa glândula, né, a tireoide e a paratireoide, que faz um
controle metabólico mais iônico, é importante, tá? É muito importante ele estar equilibrado, porque como eu venho falando para vocês, as glândulas do nosso corpo são como as engrenagens, tá? Se uma glândula não está funcionando direito, não fica pensando que só essa zona está prejudicada. É um sistema complexo, tá? Então, se uma glândula não está com desordem, ela não está funcionando direito, com certeza mais alguns outros lugares eles não vão estar em perfeita harmonia. Então, a gente conseguindo, é por isso que eu enfatizo que eu sou muito fã da questão da pessoa aprender pelo menos o nível 1 do Reiki, né? Porque a gente consegue fazer uma recuperação de energia vital a qualquer hora do dia, sem depender de terapeuta. Gente, às vezes o terapeuta está ocupado, às vezes o terapeuta está atendendo alguém, às vezes o terapeuta, nossa, está no supermercado, não tem como a gente parar 2 minutos que seja, espera um pouquinho, tô no supermercado, mas eu paro aqui, ó, segura carrinho aí, segura as compras que eu tenho que atender o fulaninho. Às vezes não dá. Não é falta de vontade da gente, mas às vezes não dá. A gente também tem vida, né? Então, é muito... Eu, por exemplo, vou ser bem real pra vocês. Eu sou uma pessoa... Eu aplico o Reiki em mim todos os dias. Todos os dias. Na hora que eu vou deitar. Porque é o único tempo que me sobra. É o único tempo que me sobra. E aí, como é que eu faço? Eu vou lá, ativo os símbolos, né? Porque já tenho o acesso a todos eles do sistema tradicional. Abro os meus símbolos, vou me deitar, mãozinha no peito, boa noite e até amanhã. E assim eu fico até a hora que o meu corpo cansar daquela posição e resolver mudar. É assim que eu aplico o Reiki em mim hoje. E funciona, tô super bem. Né? Tá, a gente tirando essa situação que me fez ficar 2 dias fora, porque são situações que às vezes acontecem, a gente não tem controle, não tem domínio, mas dentro do meu sistema global eu podia estar muito pior e eu não estou tão ruim assim, entendeu? Então, por isso eu vou sempre defender essa bandeira. Façam pelo menos nível 1 do Reiki, não precisa se tornar terapeutas, mas pelo menos consigam trazer para vocês um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de retidão energética, tá? E se, enfim, por algum motivo vocês não tiverem interesse, não quiserem, existem então os chás que a gente pode trazer o equilíbrio, existem as pedras que podem auxiliar a gente a trazer o equilíbrio, existem os mantras que podem ajudar a gente a trazer o equilíbrio e também existe a nossa consciência, tá? De tudo aquilo que a gente fala, das energias que a gente se afeiçoa, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente assiste. Joinha? Acho que de chakra laríngeo é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem saber de mais alguma informação? Obrigada a todos que vieram. Sei que foi meio na corrida. Fê, Lulu, Melancia, não sei quem é o teu nome, me perdoa. Paulinha, Pri, Olivier, obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, daqui a pouquinho essa live já vai estar entrando no IGTV e também vai estar disponível no YouTube. Tá? A Merak tem YouTube, gente. Olha só, temos o canal no YouTube. Tá joia? E é isso. Daqui a pouquinho mais eu vou terminar de aprontar as próximas postagens. E aí, então, daqui a pouquinho eu venho pra gente conversar sobre o chakra frontal. Esse também é bem bacana. Vamos trocar uma ideia sobre ele, tá bom? Beijo, até breve.